Você já parou para pensar que a maior perda da história da humanidade não foi uma guerra, uma pandemia ou um império destruído, mas um jardim? Um lugar onde não havia medo, culpa, dor ou morte. Um lugar onde Deus andava com o homem. A história de Adão não começa com pecado, começa com perfeição. E é justamente isso que torna sua queda tão impactante, tão dolorosa e tão atual. Porque antes de qualquer erro, Adão teve tudo o que muitos de nós ainda buscamos hoje: identidade, propósito e comunhão plena com Deus. Adão não foi criado em meio ao caos, mas em ordem. Não nasceu lutando para sobreviver, mas foi colocado em um ambiente onde tudo cooperava para o bem. Ele acordava sem ansiedade, caminhava sem medo e vivia sem vergonha. O Éden não era apenas um jardim físico, era o símbolo máximo da presença de Deus com o homem. Ali não existia separação entre o Criador e a criatura. Deus falava, o homem ouvia, Deus chamava, o homem respondia. Essa intimidade é algo que hoje tentamos reconstruir com esforço, mas que um dia foi natural. E talvez o mais surpreendente dessa história seja perceber que a queda não acontece por falta, mas em meio à abundância. Adão não pecou porque lhe faltava algo, mas porque escolheu desconfiar de tudo o que já havia recebido. Ele tinha domínio, propósito, provisão e relacionamento com Deus. Ainda assim, havia uma escolha diante dele. A liberdade foi um presente, mas também um risco. Desde o início, Deus deixou claro que o amor verdadeiro não pode ser forçado. Adão podia obedecer, mas também podia escolher o contrário. Ao olhar para essa narrativa, é impossível não enxergar paralelos com a nossa própria vida. Quantas vezes também vivemos cercados de bênçãos, mas focamos justamente na única coisa que não podemos tocar? Quantas vezes a dúvida entra silenciosa, não como uma ordem explícita para desobedecer, mas como uma simples pergunta que questiona a bondade de Deus? A queda do homem não começa com um ato visível, mas com uma mudança interna. A confiança é substituída pela suspeita. Essa introdução à história de Adão não é apenas um relato antigo, é um espelho. Ela revela quem somos, de onde viemos e por que o mundo carrega tantas marcas de dor. Mas, ao mesmo tempo, ela prepara o terreno para algo ainda maior. Porque mesmo no início da queda, Deus já estava anunciando redenção. Antes que o homem fosse expulso do jardim, uma promessa foi liberada. A história não termina na perda do paraíso, ela aponta para a esperança de restauração. E é exatamente por isso que precisamos voltar ao começo. Entender Adão não é apenas revisitar o passado, é compreender a raiz da nossa condição atual. É perceber que o pecado não começou como rebeldia escancarada, mas como uma escolha silenciosa que mudou tudo. E à medida que avançamos nessa história, vamos descobrir como uma decisão no Éden ecoa até hoje, moldando a humanidade. E como Deus, desde o primeiro erro, já preparava o caminho para trazer o homem de volta para casa. Porque antes de existir cruz, redenção ou graça revelada, existiu um jardim perdido. E entender essa perda é o primeiro passo para compreender o tamanho daquilo que Deus planejou restaurar. Se enquanto você ouvia essa história, algo começou a mexer dentro de você, isso não é por acaso. Essa mensagem não fala apenas sobre Adão, ela fala sobre nós, sobre escolhas, perdas e sobre a saudade de uma comunhão que o coração humano ainda carrega, mesmo sem perceber. Por isso, antes de avançarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito importante. Se essa reflexão já está fazendo sentido para você, deixe o seu like agora. Esse gesto ajuda para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão buscando respostas sobre fé, propósito e redenção. Às vezes, um simples clique pode fazer essa palavra alcançar alguém no momento exato em que ela mais precisa. Eu também quero muito ler você nos comentários. Escreva aqui: eu quero voltar para Deus, ou eu escolho confiar.
Não como uma frase qualquer, mas como uma declaração sincera do seu coração. Quando você escreve isso, você não está falando comigo, está se posicionando espiritualmente. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Aqui nós caminhamos juntos pela Bíblia, entendendo histórias antigas que continuam vivas e relevantes hoje. Cada vídeo é um passo a mais nessa jornada de fé e transformação. Agora, com o coração aberto, vamos avançar para o próximo bloco e entender como tudo começou de forma perfeita no Jardim do Éden. E como uma única escolha foi capaz de mudar o destino da humanidade. A história de Adão começa de uma forma que nenhum outro ser humano experimentou. Ele não nasceu de uma mulher, não veio ao mundo em meio à dor ou ao esforço humano. Adão foi formado diretamente pelas mãos de Deus. A Bíblia descreve esse momento de maneira única. Deus molda o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse detalhe revela algo profundo. Adão não apenas recebeu vida, ele recebeu vida diretamente de Deus. Cada respiração era um lembrete de sua origem divina. Antes de existir qualquer pecado, culpa ou medo, Adão conheceu apenas perfeição. Ele abriu os olhos pela primeira vez, não para o caos, mas para a ordem. Não para a escassez, mas para a abundância. O primeiro rosto que viu não foi humano, foi o do próprio Criador. Isso estabelece uma verdade poderosa. O ser humano foi criado para a comunhão antes de qualquer outra coisa. O relacionamento com Deus não era um complemento da vida de Adão, era o centro dela. No Jardim do Éden, Adão não precisava buscar sentido, porque o sentido já estava dado. Ele sabia quem era, de onde vinha e por que existia. Sua identidade não estava ligada ao desempenho, mas à relação. Ele não precisava provar valor, porque já havia sido declarado muito bom pelo próprio Deus. Essa segurança é algo que a humanidade perdeu ao longo do tempo, mas que ainda ecoa no coração de cada pessoa como uma nostalgia espiritual difícil de explicar. Deus não criou Adão como um espectador da criação, mas como participante ativo. Ele o colocou no jardim para cuidar, cultivar e administrar. Isso mostra que, desde o princípio, o trabalho não era castigo, mas privilégio. Adão trabalhava sem cansaço, sem frustração e sem medo de falhar. Tudo cooperava com ele, porque tudo estava alinhado com a vontade de Deus. O mundo respondia em harmonia à presença humana. Outro detalhe impressionante é que Adão caminhava com Deus. Não havia barreiras, não havia distância, não havia necessidade de rituais complexos para se aproximar do Criador. A presença divina era acessível, constante e natural. Deus falava, Adão ouvia. Deus orientava, Adão obedecia. Essa proximidade revela que o projeto original nunca foi religião, mas relacionamento. Nesse estado perfeito, Adão também recebeu autoridade. Deus lhe confiou domínio sobre a criação, deu-lhe a responsabilidade de nomear os animais e cuidar do jardim. Nomear algo, na cultura bíblica, é um sinal de autoridade e responsabilidade. Isso mostra que Deus confiava plenamente no homem que havia criado. O ser humano não foi feito pequeno ou insignificante, mas como um representante de Deus na terra. Tudo nesse cenário aponta para um começo sem rachaduras. Não havia divisão interior, não havia conflito moral, não havia luta entre desejo e obediência. Adão não precisava escolher entre o bem e o mal, porque só conhecia o bem. Sua vontade estava alinhada com a vontade de Deus. Esse era o estado original da humanidade, inteira, integrada e em paz. Mas é justamente essa perfeição inicial que torna a história ainda mais tensa. Porque quando tudo é perfeito, qualquer ruptura, por menor que pareça, tem consequências imensas. E é isso que começa a se desenhar a partir daqui. No meio da abundância, uma escolha surgirá. No centro do paraíso, uma decisão será colocada diante do homem. E o que parecia impossível de ser perdido começará a ser colocado em risco.
É a partir desse ponto que a narrativa muda de tom. Porque para entender a queda, primeiro precisamos compreender o quão alto o homem estava. E agora que vimos como tudo começou de forma perfeita, estamos prontos para avançar e entender o cenário do Jardim do Éden, o paraíso que foi dado ao homem e que ele não conseguiu preservar. Depois de criar o homem, Deus não o deixou sem direção nem propósito. Ele preparou um lugar específico para Adão viver, o Jardim do Éden. Esse jardim não era apenas bonito ou fértil, era o ambiente perfeito para a comunhão entre Deus e o homem. Tudo ali refletia cuidado, intenção e abundância. Nada era aleatório. Cada árvore, cada rio, cada detalhe apontava para um Criador que desejava proximidade, não distância. O Éden não era um prêmio que Adão precisou conquistar. Era um presente. Ele foi colocado ali, não por mérito, mas por graça. Isso revela algo essencial. O relacionamento com Deus sempre começa com iniciativa divina. Antes que o homem fizesse qualquer coisa, Deus já havia feito tudo. O jardim era um espaço de provisão completa. Não faltava alimento, não faltava segurança, não faltava sentido. O homem vivia cercado de tudo o que precisava para existir plenamente. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse detalhe é crucial, porque mostra que o paraíso não era um ambiente de controle absoluto, mas de escolha consciente. Deus poderia ter criado um mundo sem possibilidade de desobediência, mas escolheu dar ao homem liberdade. A presença da árvore proibida não era uma armadilha, mas um convite à confiança. Obedecer não seria difícil porque faltava alternativa, mas porque havia relacionamento. Deus foi claro ao estabelecer um limite. Adão podia comer de todas as árvores, exceto uma. Essa única restrição não diminuía a liberdade, ela a definia. O limite era simples, direto e compreensível. Não havia confusão nem ambiguidade. O homem sabia exatamente o que Deus esperava. Isso reforça que o problema nunca foi falta de informação, mas a decisão de ultrapassar o que havia sido claramente estabelecido. O jardim também era o lugar onde Deus se manifestava de forma próxima. A narrativa bíblica sugere que Deus caminhava pelo Éden, indicando uma presença constante e acessível. O Criador não se escondia, não era distante, não falava apenas por sinais. Ele estava ali. Isso revela que o plano original de Deus nunca foi governar o homem à distância, mas viver em relacionamento direto com ele. No Éden, Adão experimentava a harmonia em todas as áreas da existência. Havia harmonia com Deus, com a criação e consigo mesmo. Não existia conflito interior, nem medo de ser visto como realmente era. A nudez, longe de ser vergonha, simbolizava transparência total. O homem não precisava se esconder, porque não havia nada a esconder. Essa liberdade interior é algo que a humanidade perdeu depois da queda, mas que ainda busca desesperadamente. Tudo no jardim funcionava em equilíbrio. O trabalho era prazeroso, a obediência era natural e a confiança em Deus não era questionada. Mas é exatamente nesse ambiente perfeito que surge o cenário mais delicado da história humana. Porque onde há liberdade, há possibilidade de escolha. E onde há escolha, existe a chance de ruptura. O Éden não foi perdido de uma vez. Ele começou a ser ameaçado no momento em que a confiança começou a ser questionada. Antes de qualquer fruto ser tocado, algo precisava acontecer dentro do coração do homem. Uma dúvida sutil, um pensamento silencioso, uma abertura para a ideia de que talvez Deus estivesse escondendo algo. E é a partir desse ponto que a narrativa ganha uma tensão crescente. Porque o jardim continua o mesmo, Deus continua presente, a provisão continua abundante, mas algo começa a mudar internamente. O cenário está pronto, a decisão se aproxima,
E o que parecia impossível de ser quebrado começa a mostrar suas primeiras rachaduras. Foi dentro desse ambiente perfeito, onde nada faltava e onde a presença de Deus era real e constante, que surgiu uma voz diferente. Não veio com força, nem com ameaça, nem com algo claramente maligno. Veio de forma sutil, quase inofensiva, fazendo perguntas em vez de acusações. A serpente não começou negando Deus, começou distorcendo o que Deus havia dito. E isso é essencial para entender o que aconteceu no Éden. A pergunta lançada não foi agressiva, mas estratégica. Foi assim que Deus disse? Esse questionamento não buscava informação, buscava gerar dúvida. Pela primeira vez, a palavra de Deus foi colocada em análise dentro do coração humano. Não porque ela fosse confusa, mas porque alguém sugeriu que talvez ela não fosse completa, talvez não fosse totalmente confiável. A tentação não começou no ato de comer o fruto, começou no momento em que a confiança foi abalada. A serpente apresentou a ideia de que Deus estaria retendo algo importante. Insinuou que a obediência não era proteção, mas limitação. Que o limite imposto por Deus não era cuidado, mas controle. Essa lógica é perigosa porque inverte completamente a imagem do Criador. Deus deixa de ser pai e passa a ser visto como alguém que impede o crescimento. E quando essa visão entra no coração, a obediência deixa de ser natural e passa a parecer um peso. O fruto, que antes era apenas mais um entre tantos, agora ganhou um novo significado. Ele passou a representar algo além de alimento. Tornou-se símbolo de autonomia, de independência, de poder. O desejo não era apenas provar o fruto, mas experimentar uma vida onde o homem definiria o que é certo e errado, sem depender de Deus. Esse é o verdadeiro núcleo da tentação, a substituição da confiança pela autossuficiência. A narrativa mostra que o olhar mudou antes da atitude. O fruto passou a ser visto como agradável, desejável, capaz de conceder sabedoria. Nada no fruto havia mudado, mas a percepção mudou. Isso revela uma verdade profunda. O pecado raramente começa com uma ação visível. Ele começa com uma mudança silenciosa na forma de enxergar as coisas. Quando o coração se afasta, a queda já começou, mesmo que externamente tudo pareça igual. Adão, que havia recebido diretamente a ordem de Deus, não age como líder espiritual naquele momento. O silêncio dele é tão significativo quanto a fala da serpente. Ele presencia o processo, mas não intervém. Isso mostra que a quebra não foi apenas de obediência, mas de responsabilidade. O homem que foi chamado para guardar o jardim não protegeu aquilo que lhe foi confiado. A tentação foi bem-sucedida não porque o fruto era irresistível, mas porque a confiança foi substituída pela suspeita. Deus deixou de ser o centro da decisão. A palavra divina deixou de ser o critério final. E quando isso acontece, a queda se torna apenas uma questão de tempo. O jardim ainda estava ali. Deus ainda não havia se afastado. A provisão ainda era abundante. Mas algo essencial já havia sido rompido internamente. O coração humano já não descansava completamente em Deus. E é nesse ponto exato, quando a decisão está prestes a se concretizar, que a história avança para o momento mais decisivo de todos. O momento decisivo não veio com um grande estrondo, nem com um sinal visível nos céus. Ele aconteceu em silêncio, em um gesto simples, quase banal. O fruto foi tomado, a escolha foi feita, e naquele instante, algo invisível, porém irreversível, aconteceu. A queda do homem não foi apenas a quebra de uma regra, foi a ruptura de uma relação construída sobre confiança. Ao comer do fruto, Adão e Eva não se tornaram imediatamente mais sábios como imaginaram. O que se abriu não foi uma nova dimensão de conhecimento, mas uma consciência dolorosa. Os olhos se abriram, sim, mas para a vulnerabilidade, para a culpa e para a percepção de que algo estava profundamente errado. A primeira consequência do pecado não foi punição externa, foi um conflito interno. A nudez,
que antes simbolizava transparência e liberdade, agora passou a ser motivo de vergonha. Pela primeira vez, o ser humano sentiu necessidade de se esconder, não porque Deus tivesse mudado, mas porque o coração humano havia mudado. A culpa gerou medo, o medo gerou afastamento, e o afastamento gerou a tentativa de se cobrir com aquilo que estava ao alcance. Folhas, soluções improvisadas, substitutos frágeis para um problema espiritual profundo. Essa reação revela algo essencial sobre a natureza do pecado. Ele promete autonomia, mas entrega insegurança. Promete poder, mas produz fragilidade. O homem tentou resolver sozinho aquilo que havia começado justamente ao tentar viver sem Deus. Desde então, essa tem sido uma marca recorrente da humanidade. Tentar esconder feridas espirituais com recursos humanos limitados. O mais impactante é que Deus não desaparece após a queda. Ele continua presente, ele continua caminhando pelo jardim. A pergunta que ecoa não é de condenação imediata, mas de busca. Onde você está? Essa pergunta não é geográfica, é espiritual. Deus sabia exatamente onde Adão estava fisicamente, mas queria que o homem percebesse onde havia se colocado espiritualmente. O esconderijo não protegeu Adão de Deus, apenas evidenciou a distância que havia sido criada. Pela primeira vez, o homem tem medo da presença que antes era fonte de vida. Isso mostra que o maior efeito do pecado não é afastar Deus do homem, mas afastar o homem de Deus em sua própria percepção. A responsabilidade também é fragmentada. Adão aponta para Eva. Eva aponta para a serpente. Ninguém assume plenamente a escolha feita. A queda não apenas rompeu a comunhão com Deus, mas também afetou a forma como o ser humano lida com responsabilidade, culpa e verdade. O coração que tentou ser autônomo agora evita encarar as próprias decisões. Ainda assim, mesmo nesse cenário de falha, vergonha e fuga, Deus permanece em diálogo. Ele não destrói o jardim imediatamente. Ele não anula a existência humana. Ele fala, questiona, confronta. Isso revela que, mesmo no momento da queda, a história não termina ali. Algo mais profundo começa a se desenhar a partir desse ponto. Porque se a escolha humana trouxe ruptura, a resposta divina começa a apontar para algo além da perda. E é exatamente nesse contexto de consequências, dor e afastamento que a narrativa avança para mostrar que o paraíso perdido não foi esquecido por Deus. A escolha feita no Éden não ficou restrita a um instante isolado. Ela desencadeou consequências que atravessaram todas as dimensões da existência humana. A relação com Deus foi ferida, a relação entre as pessoas foi tensionada e até a relação com a própria criação passou a carregar sinais de desgaste. O que antes fluía em harmonia, agora exigiria esforço, enfrentamento e dor. Deus começa a expor as consequências não como alguém surpreso, mas como um pai que revela a realidade do caminho escolhido. A serpente é confrontada. A mulher passa a experimentar dores que antes não existiam, e o homem vê o trabalho, que antes era fonte de prazer, tornar-se árduo. O solo, que cooperava espontaneamente, agora responderia com resistência. A criação passa a refletir o conflito que nasceu no coração humano. O sofrimento não surge como vingança divina, mas como resultado natural da ruptura. Quando o homem se afasta da fonte da vida, a existência perde o equilíbrio. O pecado não cria um novo mundo melhor. Ele distorce o mundo que já era bom. A dor passa a fazer parte da experiência humana porque a confiança foi quebrada. O medo, a ansiedade e a frustração entram na história não como castigos arbitrários, mas como frutos de uma escolha desconectada de Deus. Um dos aspectos mais profundos desse momento é a percepção de separação. O acesso livre à presença de Deus já não é vivido da mesma forma. A intimidade é substituída por distância. O diálogo direto dá lugar ao receio. O homem continua existindo, mas já não vive plenamente como foi criado para viver.
Essa sensação de vazio, de algo perdido, passa a acompanhar a humanidade desde então. Mesmo assim, algo surpreendente acontece. Deus faz roupas de pele para cobrir Adão e Eva. Isso revela que, apesar da queda, ele não abandona o homem à própria vergonha. As folhas improvisadas não eram suficientes. Deus intervém, cobre, protege. Pela primeira vez, vemos um gesto que aponta para um custo maior envolvido na restauração. A cobertura verdadeira não viria do esforço humano, mas da iniciativa divina. Esse ato silencioso carrega um significado profundo. Ele mostra que Deus não apenas aponta a consequência do pecado, mas também começa a revelar seu caráter redentor. Mesmo diante da desobediência, ele cuida. Mesmo diante da falha, ele provê. Isso indica que a história da humanidade não seria marcada apenas pela queda, mas também pela esperança de restauração. Ainda assim, a realidade do afastamento permanece. O Éden não pode mais ser habitado da mesma forma. O homem não está preparado para viver no paraíso enquanto carrega dentro de si a ruptura. O jardim, que era símbolo de comunhão, agora se torna símbolo de algo perdido. E é justamente nesse ponto, quando o peso da consequência se torna claro, que a narrativa se move para o momento mais doloroso, a expulsão do paraíso. Chega então o momento mais doloroso de toda a narrativa. Não é apenas uma mudança de lugar, é uma mudança de condição. Adão e Eva são retirados do jardim do Éden. O espaço que representava comunhão plena, provisão sem esforço e presença constante de Deus, deixa de ser a morada do ser humano. A expulsão não acontece por falta de amor, mas porque a ruptura tornou impossível permanecer naquele ambiente sem que houvesse destruição ainda maior. O Éden não era apenas um cenário bonito, era o símbolo da vida como Deus a planejou. Permanecer ali após a queda significaria viver eternamente em um estado corrompido. Ao afastar o homem do jardim e impedir o acesso à árvore da vida, Deus não está apenas julgando, ele está, de forma paradoxal, preservando. A expulsão carrega dor, mas também misericórdia. É um limite imposto para que a corrupção não se torne eterna. A presença dos querubins e da espada flamejante à entrada do jardim deixa claro que o acesso ao paraíso não poderia ser retomado por esforço humano. O caminho de volta estava fechado. Não havia atalhos, negociações ou méritos possíveis. Aquilo que foi perdido não poderia ser reconquistado com trabalho, força ou arrependimento superficial. O homem precisava reconhecer que algo muito maior seria necessário para restaurar o que foi quebrado. Esse momento marca profundamente a identidade humana. A partir dali, a humanidade passa a viver com a memória de um lugar que nunca mais habitou, mas que continua ecoando no coração. O desejo por plenitude, por paz, por sentido, nasce exatamente dessa perda. O ser humano passa a buscar fora aquilo que um dia experimentou dentro da presença de Deus. A vida fora do Éden não é apenas mais difícil, ela é marcada por saudade espiritual. Mesmo sem lembrar conscientemente do jardim, o coração humano carrega a sensação de que algo está fora do lugar. Essa inquietação atravessa gerações, culturas e épocas. O homem constrói cidades, sistemas, religiões e filosofias, tentando preencher o vazio deixado pela separação de Deus. Ainda assim, a expulsão não encerra o diálogo entre Deus e a humanidade. Ele continua falando, orientando e se revelando. A história não termina com portas fechadas, mas com um caminho sendo lentamente preparado. O Éden foi perdido, mas não esquecido. A comunhão foi rompida, mas não abandonada. Algo começa a ser anunciado silenciosamente. A restauração não virá do homem, mas do próprio Deus. E é exatamente a partir desse ponto, quando o paraíso fica para trás e a humanidade inicia sua caminhada em um mundo marcado por dor e esperança misturada,
que a narrativa começa a revelar sinais de uma promessa maior, uma promessa que atravessará gerações e mudará o destino da história. Mesmo no cenário mais sombrio da narrativa, quando o homem já havia perdido o paraíso e agora caminhava para fora do jardim, Deus não permanece em silêncio. No meio das consequências, da dor e da separação, surge uma promessa que muda o rumo da história. Ela não é longa, não vem acompanhada de explicações detalhadas, mas carrega um peso eterno. É a primeira vez que a Bíblia aponta, ainda que de forma velada, para a redenção da humanidade. Ao anunciar que da descendência da mulher surgiria alguém que pisaria a cabeça da serpente, Deus revela que a queda não teria a palavra final. A serpente havia ferido, enganado e causado ruptura, mas não venceria definitivamente. Haveria conflito, haveria dor, haveria marcas, mas também haveria vitória. Essa promessa silenciosa atravessa toda a Escritura e se torna o fio condutor da história da salvação. Esse anúncio muda completamente a leitura da expulsão do Éden. O homem não sai apenas como alguém punido, mas como alguém que carrega uma esperança futura. A caminhada fora do jardim passa a ser uma espera. Cada geração passa a viver entre a memória do que foi perdido e a expectativa do que ainda viria. O paraíso não poderia ser retomado imediatamente, mas Deus já estava preparando o caminho para algo maior do que o próprio Éden. A partir desse ponto, a história humana passa a ser marcada por uma tensão constante. De um lado, a realidade do pecado, da dor e da morte. Do outro, a promessa de restauração, vida e reconciliação. O coração humano passa a viver dividido entre essas duas forças. Mesmo em meio à rebeldia, o desejo por Deus nunca desaparece completamente. Ele permanece como um eco da promessa plantada no início. Essa promessa também revela o caráter de Deus. Ele não reage ao erro humano apenas com juízo, mas com propósito. O pecado não pegou Deus de surpresa. A redenção não foi um plano improvisado. Desde o início, o Criador já apontava para um futuro em que a comunhão seria restaurada de forma definitiva. A perda do Éden não encerra a história. Ela dá início a um plano muito mais profundo. Adão, mesmo sendo o primeiro a cair, também se torna o primeiro a carregar essa esperança. A humanidade nasce marcada pela falha, mas também pela promessa. Cada passo fora do jardim passa a ser um passo dentro de uma narrativa maior, onde Deus continua agindo, falando e conduzindo, mesmo quando não é plenamente reconhecido. E é justamente a partir dessa promessa inicial, lançada em meio à dor da queda, que a história avança para mostrar como essa esperança vai sendo preservada, distorcida, esquecida e novamente revelada ao longo das gerações, preparando o cenário para algo que mudaria tudo. A partir de Adão, a humanidade passa a carregar uma herança invisível, porém profundamente presente. O pecado deixa de ser apenas um evento isolado no jardim e passa a se manifestar como uma condição que atravessa gerações. Não se trata apenas de atos errados cometidos ao longo da vida, mas de uma inclinação interior que afeta decisões, desejos e relacionamentos. O que começou como uma escolha individual se transforma em uma realidade coletiva. Os primeiros capítulos após o Éden mostram isso de forma clara. A violência, o orgulho, a inveja e a ruptura nos relacionamentos surgem rapidamente. O coração humano, agora desconectado da comunhão plena com Deus, tenta preencher o vazio com domínio, controle e afirmação própria. A história de Caim e Abel revela que a perda do paraíso não ficou apenas no passado. Ela se manifesta nas atitudes do presente. O afastamento de Deus gera afastamento entre irmãos. Essa herança não significa que o homem perdeu completamente a capacidade de fazer o bem, mas que ele passou a viver em constante conflito interior. Há um desejo por justiça, amor e verdade,
mas também uma força contrária que puxa para o egoísmo e para a autossuficiência. Essa tensão interna é uma marca direta da queda. O ser humano passa a viver dividido, buscando sentido, enquanto luta contra a própria fragilidade. Ao mesmo tempo, Deus continua se revelando ao longo das gerações. Ele fala, orienta, chama pessoas específicas, estabelece alianças e mantém viva a promessa anunciada no Éden. Mesmo quando a humanidade se distancia, Deus não abandona a história. Isso mostra que, embora o pecado tenha se espalhado, a graça também começa a se manifestar de formas progressivas. Adão se torna, assim, uma figura representativa. Ele não é apenas o primeiro homem, mas o símbolo de uma humanidade que escolheu autonomia e colheu separação. Sua história explica por que o mundo é como é. Ela ajuda a entender por que a dor existe, por que a morte se torna realidade e por que o ser humano carrega uma inquietação que nada neste mundo parece satisfazer completamente. Essa herança não se transmite apenas por palavras ou cultura, mas pela própria condição humana. Cada pessoa nasce fora do Éden, distante da comunhão original, carregando a necessidade de reconciliação. É por isso que a promessa feita no início se torna tão central. Sem ela, a história seria apenas um ciclo de falhas repetidas. Com ela, a narrativa aponta para um propósito maior. E é exatamente essa tensão entre herança de queda e promessa de restauração que prepara o terreno para o próximo passo da história. Porque se Adão representa o início da separação, algo começa a ser anunciado silenciosamente. A necessidade de um novo começo, de uma nova humanidade, de alguém que pudesse fazer aquilo que o primeiro homem não conseguiu. Com o passar do tempo, a humanidade aprende a conviver com a herança da queda, mas nunca se acostuma totalmente com ela. Mesmo vivendo fora do Éden, o coração humano continua carregando um desejo profundo por algo que não consegue explicar completamente. Há uma busca constante por sentido, por reconciliação, por um retorno a algo que foi perdido antes mesmo de ser plenamente compreendido. Esse anseio revela que a história de Adão não ficou presa ao passado. Ela continua ecoando em cada geração. O homem tenta, de inúmeras formas, lidar com essa ruptura. Cria regras, sistemas, rituais e tentativas de aproximação de Deus. Alguns buscam na obediência externa uma forma de compensar a falha interior. Outros tentam ignorar o vazio espiritual, preenchendo a vida com conquistas, prazer ou poder. Mas nenhuma dessas tentativas resolve o problema central. A separação causada pelo pecado não pode ser curada apenas por esforço humano. Esse sentimento constante de insuficiência revela uma verdade fundamental. O ser humano não foi criado para viver distante de Deus. A inquietação da alma é um sinal de que algo está fora do lugar. Mesmo quando o homem não reconhece a origem desse vazio, ele continua buscando. Essa busca é uma lembrança silenciosa do Éden, uma memória espiritual que aponta para a necessidade de restauração. Ao longo da história bíblica, Deus começa a responder a esse anseio de forma progressiva. Ele estabelece alianças, chama pessoas específicas, revela leis e princípios, não como solução final, mas como etapas de um plano maior. Cada gesto divino aponta para algo além do momento presente. Tudo carrega a expectativa de uma restauração mais profunda, definitiva e completa. A figura de Adão, nesse contexto, ganha ainda mais significado. Ele representa o início do problema, mas também ajuda a compreender a magnitude da solução necessária. Se a queda afetou toda a humanidade, a redenção precisaria ser igualmente abrangente. Não bastaria corrigir comportamentos, seria necessário transformar a condição humana. Não bastaria retornar ao jardim, seria preciso algo maior do que o próprio Éden. Essa expectativa cria uma tensão constante na narrativa bíblica. O mundo segue marcado por dor e falhas, mas a promessa continua viva.
O ser humano vive entre o já da queda e o ainda não da redenção. Cada geração carrega a pergunta silenciosa: como Deus irá restaurar aquilo que foi perdido no início? E é exatamente essa pergunta, nascida da necessidade humana de reconciliação, que prepara o cenário para o próximo passo da história, onde o plano de Deus começa a se revelar de forma ainda mais clara e decisiva. Quando a história chega a esse ponto, fica claro que Adão não é apenas o começo da humanidade, mas o ponto de partida de um drama espiritual que atravessa toda a existência humana. O primeiro homem revela tanto a dignidade da criação quanto a fragilidade da escolha. Ele foi criado para a vida, mas introduziu a morte. Foi feito para a comunhão, mas experimentou a separação. E ainda assim, sua história não encerra a narrativa. Ela prepara o terreno para algo muito maior. A Bíblia passa a apresentar de forma progressiva a ideia de que a humanidade precisa de mais do que orientação, regras ou correções pontuais. Precisa de uma transformação profunda, algo que alcance o coração, a natureza e a condição do homem. A figura de Adão começa a ser entendida não apenas como o primeiro a falhar, mas como aquele que revela a necessidade de um novo começo. Se por um homem o pecado entrou no mundo, a esperança passa a apontar para outro homem, por meio do qual a vida seria restaurada. Esse contraste silencioso começa a se formar ao longo da Escritura. O primeiro Adão escolhe desobedecer e traz ruptura. A promessa que ecoa desde o Éden aponta para alguém que escolheria obedecer e traria reconciliação. O primeiro homem tenta ser como Deus e perde tudo. O homem prometido se submeteria plenamente a Deus para devolver aquilo que foi perdido. A narrativa não avança por acaso, ela segue um plano cuidadosamente conduzido. Assim, a perda do paraíso deixa de ser apenas uma tragédia e passa a ser o pano de fundo de uma história de redenção. O Éden fechado não é o fim, mas o início de um caminho que levará a algo ainda mais glorioso do que o jardim original. Deus não deseja apenas restaurar o que foi quebrado, mas levar a humanidade a um nível de comunhão ainda mais profundo, fundamentado não na inocência, mas na graça. Adão nos ajuda a entender quem somos sem Deus, mas também nos ajuda a perceber o quanto precisamos dele. Sua história explica o mundo como ele é, mas também aponta para o mundo como ele pode vir a ser. Cada dor, cada vazio, cada busca humana por sentido encontra sua raiz nessa perda inicial e sua resposta nessa promessa divina que atravessa a história. E é a partir dessa tensão, entre queda e esperança, entre perda e promessa, que a narrativa bíblica continua avançando, revelando passo a passo como Deus transforma uma história marcada pela desobediência em um caminho de restauração, vida e reconciliação, preparando o cenário para o cumprimento da promessa anunciada desde o início.